Sexo é poder. Desculpe por censurar essa palavra, mas a gente nunca tem certeza do nível de tolerância do YouTube. Fazer o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? O livro da vez é O Outro Lado da Meia-Noite, de Sidney Sheldon. Essa é a minha primeira vez lendo o premiadíssimo escritor americano Sidney Sheldon. Ele é anterior e ao mesmo tempo contemporâneo ao Stephen King mais clássico. Por que eu menciono o Stephen King neste vídeo? Porque eu via num fórum sobre o Stephen King pessoas comentando sobre o Sidney Sheldon. Havia pessoas que gostavam dos seus livros, mas alguns que também não gostavam por considerá-lo bem clichê. Eu acho que havia uma certa comparação entre Stephen King e Sidney Sheldon por eles serem relativamente contemporâneos, mas também por causa da escrita bem detalhada, mas bem envolvente. Pois King era mais conhecido pelos livros de horror, enquanto Sidney Sheldon era mais conhecido pelos thrillers, pelos livros de suspense e por aí vai. E sendo Sidney Sheldon o criador de Ginny é um gênio, eu particularmente não sabia o que esperar dos seus livros. Mas ele era um autor classudo e bem típico do século XX, com uma escrita elegante como eu não via há tempos. Mas antes de continuar o vídeo, eu gostaria de pedir para você que está chegando agora no canal que você se inscreva e ative o sininho aqui embaixo para receber notificações de novos vídeos e para ver mais conteúdos como este. E já vai deixando a sua curtida. Então, vamos nessa! Temos em O Outro Lado da Meia-Noite um livro que passa pelo romance romântico e vai para uma história de crime e vingança e até chega ao drama de tribunal. Tudo isso numa mesma história. O livro começa em 1947, antecipando o julgamento em Atenas, na Grécia, da atriz de origem francesa Noelle e do piloto Larry Douglas, ambos julgados por assassinato. E o livro termina com o julgamento propriamente dito. No miolo da história nós voltamos no tempo e descobrimos todos os fatos que levaram àquele julgamento. Não sabemos ainda quem morreu, mas ao lermos a história, fica fácil de deduzir quem será a possível vítima. Mas a história ainda nos reserva boas surpresas. Ela não é tão óbvia quanto nos leva a crer lá pelo início. A história se foca principalmente em duas personagens, a Noelle e Catherine, que possuem em comum um terceiro personagem, que é o piloto Larry Douglas. É uma história que leva a um triângulo amoroso. E ainda há um quarto personagem que terá uma participação bem importante na resolução da história. Somos apresentados a Catherine, que é uma americana de Chicago, um lugar famoso pelos gangsters, que passou a sua juventude na época da Grande Depressão Americana, filha de um homem cheio de sonhos, porém mal sucedido. Ela também sonhava em encontrar sua grande vocação, que ela ainda não sabia qual era. Era uma jovem muito bonita, que se tornou uma mulher bem exuberante, considerada muito atraente pelos rapazes, mas ela mesma não percebia isso. E apesar dos interesses sexuais que ela tem, ela chegava a pensar na possibilidade de que fosse frígida. Ela não entendia o que poderia haver de errado com ela, por que os rapazes não chegavam nela. Lembrando que a gente está falando de uma outra época, né? Com outra mentalidade. E isso acaba se tornando uma questão para ela até o momento em que ela é arrebatada por uma paixão que será intensa. Noelle é de origem pobre, filha de um peixeiro em Marselha, mas ela aspirava a ser algo maior, uma princesa, ou até mesmo dona do mundo. Era como o pai via Noelle, uma princesa. E por causa de sua beleza estonteante, o pai queria que Noelle tirasse proveito disso para se tornar uma pessoa de prestígio, que ela se tornasse amante de um homem rico e aí por consequência mudasse a realidade de sua família. Noelle decide se tornar uma modelo numa loja de roupas. A princípio as coisas começaram a melhorar em casa, apesar do contexto em que a França estava prestes a ser ocupada pelos nazis. Acontece que Noelle acaba descobrindo que o pai poderia ser um homem bem perverso, que simplesmente quis prostituí-la para o dono da loja. E na verdade, ela não era para ele essa princesinha.
Ser mulher naquele contexto trazia perspectivas terríveis e sombrias. Mas Noelle se aproveitou disso e quando pôde ela fugiu. Ela foi para Paris. Ela decidiu que tomaria o poder para si. Usaria sua beleza, a sua sensualidade, o fascínio que ela exercia sobre os homens. Mas ela que mandaria em seu destino. Ela é enganada pelo caminho algumas vezes. Mas assim surgiu a sua ascensão social. Para Noelle, sexo é sua ferramenta de poder. Então surge em sua vida o personagem Larry Douglas, que é o piloto, e ela se apaixona profundamente por ele. Porém, ele a abandona após prometer se casar com ela. E Noelle, o leitor logo descobre, passa a ter umas ideias bem perturbadoras. Ela fica obcecada em se vingar, em destruir Larry Douglas. E ela chega até a fazer uma coisa aqui bem terrível, é perturbador mesmo, que ela acaba fazendo numa certa parte do livro. Ela é uma dama de coração gelado. Mas não se engane, Noelle ainda sente demais. Agora o terceiro personagem, que é o próprio Larry, ele é um homem cheio de vitalidade, bem cheio de si, chegando a ser arrogante. Mas é um imã para as mulheres mesmo assim. Como eu disse antes, ele abandona a Noelle. Ela só foi mais uma de suas muitas conquistas. Isso nos dias em que ela era apenas uma jovem em busca de si mesma, antes de se tornar uma beldade, um verdadeiro talento, nos palcos e nas telas do cinema. É quando Larry entra na vida de Catherine. Por mais apaixonados que eles estivessem, a vida deles está longe de ser um paraíso. Larry tem uma forte pulsão de morte, por causa da necessidade de estar no ar, pilotando, se desafiando o tempo todo. E é claro, como era de se esperar, chega uma hora em que o caminho dele se cruza com o caminho de Noelle mais uma vez. Acontece que a tal vingança não acontece como estava nos planos de Noelle. Os dois se rendem à paixão outra vez. Porém, agora há mais um obstáculo além da Catherine. Noelle é amante de Constantin Demiris, que é um magnata grego, um homem muito importante, muito influente, um homem que não esquece e nem perdoa. Pode-se dizer que o triângulo amoroso se transforma num quadrado. O Outro Lado da Meia-Noite é narrado em terceira pessoa e os capítulos alternam entre os pontos de vista de Catherine e Noelle, narrando alguns períodos de tempo, mostrando a passagem dos anos. Ambas as personagens são da mesma idade, do mesmo período, mas seguem suas próprias realidades, os seus próprios contextos. Mas é possível encontrar algumas semelhanças e paralelos entre ambas. São duas mulheres descobrindo seu lugar no mundo quando este está entrando em colapso. Há uma boa contextualização de época, algumas figuras históricas são citadas, embora Sidney Sheldon tenha dito que se permitiu tomar algumas liberdades, o que não é incomum na literatura ficcional. Apesar do contexto da Segunda Guerra, das tensões pelas quais o mundo passava, aquela expectativa de que em algum momento os Estados Unidos entraria na guerra, enquanto alguns países da Europa já estavam sendo tomadas pela Alemanha. Mesmo com essa realidade bem presente na história, eu não consideraria O Outro Lado da Meia-Noite um romance histórico. Mas certamente utiliza elementos que o coloca dentro da realidade, como mais uma história ocorrida com pessoas que passaram por esse período sem serem diretamente atingidas por ele. Embora tenha no livro uma subtrama em que a Noelle precisa se arriscar durante aquele período da ocupação da França pelos alemães. Mas isso é algo que fica pelo caminho quando o livro chega nos seus momentos derradeiros. Há uma forte carga de sensualidade na história. Como eu mencionei antes, o sexo abre muitas portas de oportunidades para a Noelle, e ainda é uma questão para a Catherine. É o sexo, e também a paixão, que levam os personagens a tomarem certas atitudes, que também levam às suas transformações ao longo da história. Quanto ao julgamento propriamente dito, é um capítulo longo e surpreendente pelos caminhos que toma. Quando você pensa que está tudo evidente, algumas rasteiras ocorrem. E é só isso que eu posso dizer. O Outro Lado da Meia-Noite tem uma continuação. O final deste livro aqui não indica ter a necessidade de uma sequência, mas ao mesmo tempo tem uma ponta solta,
Não para o leitor, mas para os personagens, que acaba permitindo isso, a sequência. Gostei muito dessa leitura, O Outro Lado da Meia-Noite, de Sidney Sheldon. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou!